Eu quero saudar os irmãos da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Abra sua Bíblia lá no livro de Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o 11. Filipenses capítulo 2, versículo 5 até 11. Filipenses capítulo 2, versículo 5 até 11. Diz o seguinte na palavra do Senhor: seja a atitude de vocês a mesma como de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou-se ser igual a Deus. Era algo que ele deveria apegar-se. Ele se esvaziou a si mesmo, vindo como servo. Tomou-se semelhante ao homem, e sendo encontrado de forças humanas, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou, e mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, do nome de Jesus, se dobre todo o joelho, no céu e na terra, e debaixo da terra. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Está aqui. Senhor, nós queremos agradecer essa noite que nós já vimos o Teu poder agir no meio de nós, Senhor. Tu possa estar continuando falando, Senhor, através dessa palavra. E essa semana, Senhor, que memória realmente a Teu sacrifício, Senhor, nós possamos aprender com o Teu exemplo, Senhor. Nós podemos realmente vermos a Tua grandeza, Senhor, o Teu amor por cada um de nós, Senhor. E essa noite Tu possa nos ensinarmos como que nos amaste e como que nós deveremos amar a Ti também, Senhor. Que essa palavra dessa noite possa ser abençoada, esse culto possa ser abençoado. Isso queremos pedir em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo possa realmente trazer à luz a Tua palavra, toda a verdade. Isso queremos pedir em Teu nome. Amém? Essa semana nós comemoramos a Páscoa, né, a Semana Santa, assim por diante. Mas qual que é realmente o significado? Nós sabemos que as pessoas elas têm muito comum qual que é realmente o significado, e para cada um muitas vezes as pessoas é diferente. Né? O Evangelho, a palavra de Deus nos traz a Semana Santa, a crucificação da Páscoa de Jesus, hoje que comemora a ressurreição. Cada pessoa tem diferente uma visão, o que realmente, qual que é o sentido? E se nós olhamos na palavra de Deus, não tem nada a ver que nós comemoramos, porque não aprendemos nada com a Páscoa, nem com a sexta-feira. Nós sabemos que as pessoas, elas fazem algo, elas fazem muito ritual por causa da Semana Santa. Uns não comem carne vermelha, só comem peixe, outros comem tudo. E assim por diante, mas qual que é realmente o significado? Nós olhamos na história, né, que desde vem da Igreja Católica, por que as pessoas comem peixe, mas a Igreja Católica nunca falou em comer peixe? Se nós olhamos o concílio desde o princípio, ela mostra algo bem claro, que foi da Semana Santa, que na verdade toda sexta-feira as pessoas deveriam fazer jejum e comer uma comida bem pobre. Né? Uma coisa bem simples, e quem que fala que hoje comer peixe é algo de pobre? Né? Nem todo mundo pode comer peixe. E não tem nada escrito realmente daquilo, mas qual que é a ideia? Que realmente você possa fazer um jejum toda sexta-feira do ano. E aí nós vejamos assim, a tradição da Igreja Católica, ela trouxe uma coisa, já que você não consegue todo ano, então vamos fazer ao menos da quaresma. Se não consegue toda a quaresma, ao menos toda sexta-feira da quaresma, você fica de jejum para buscar mais a Deus, para ver realmente o que é a Páscoa. Ela traz algo grande significado. E nós vejamos as pessoas, elas vão distorcendo, vai passando o ano e o significado vai mudando no coração das pessoas. E nós vejamos que isso vai passando, e aí hoje nós vivemos num mundo evangélico. Não precisa fazer nada, será que não precisa fazer nada? E aí nós vejamos as pessoas, nós perdemos qual que é o verdadeiro significado da Páscoa. Nós perdemos qual que é o verdadeiro significado daquilo que Jesus quer nos trazer nos dias de hoje. E aí nós vejamos assim, qual que é o verdadeiro significado da Páscoa. Só tem um significado grande que aparece, né, que é realmente a cruz. A cruz, e qual que é o significado da cruz? Quando nós vemos uma cruz, o que nós imaginamos?
Festa? Né? Alegria? Não. É renúncia. Sofrimento. Abrir mão. E aí nós vejamos aqui a palavra de Deus, quando o apóstolo Paulo ele quer para os filipenses, no versículo ele começa dizendo assim, o seguinte, ó, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Nessa Páscoa nós conseguimos nossa atitude ser a mesma de Jesus. Nós temos realmente Jesus ser nosso exemplo, a palavra de Deus diz que realmente Jesus é o nosso exemplo ou não. A grande diferença, será que realmente Jesus é o meu exemplo? Porque se nós olhamos para Jesus, ele sendo exemplo, se olhar para a Páscoa, qual que foi o maior exemplo? O maior, ele foi se sacrificando. E nós vejamos aí a palavra de Deus, ela vai nos trazendo sempre Jesus como é o nosso exemplo. E aí nós somos só de boca para fora, mas se nós olhamos, será realmente hoje Jesus foi o meu exemplo? Desses dias que entra, antes que venha a Páscoa, a Semana Santa que se comemora, será que nós fomos o exemplo de Jesus Cristo? E aí o que nós descobrimos? Que nosso evangelho hoje já não é mais evangelho da cruz, é sem a cruz. A Páscoa nossa hoje também é uma Páscoa sem cruz, porque a cruz não faz mais parte. A cruz ela não cabe mais no nosso dia de hoje, nem da semana nenhuma. Porque a cruz é algo do contrário que nós fizemos, né? Hoje, né? Como que eu também, a maioria das pessoas, nós comemos do melhor, não tinha nada de renúncia. Né? Sexta-feira, as pessoas falam que sexta-feira é santa, será que é santa mesmo? Porque nós comemos, nós se enchemos, na verdade não devia comer nada, devia ficar em jejum, se fosse valer realmente aquilo que quer passar. Que é um dia que realmente nós devíamos ter todo mundo jejuando, não é comer peixe nem nada, é realmente ficar em jejum, aí se daria mais sentido. E aí nós vejamos, aí nós distorcemos tudo, porque na verdade, nós não queremos aprender com Jesus. Nós não queremos a Páscoa de Jesus, nós queremos a nossa Páscoa. Aquela que tem muita festa, tem chocolate, né? Tem churrasco, tem muito peixe. Né? Isso é nossa Páscoa. Mas a de Jesus não, de Jesus é da cruz. Aquele que veio para renunciar. E se nós olhamos de apóstolo Paulo, ele fala no versículo 6, o que ele começa falando? Alguém que abriu mão de tudo. E aqui ele fala, Jesus abriu mão de quê? Do bom salário? Né, de uma boa aposentadoria? Não, ele abriu mão do céu. Né? Não dá para imaginar o que é o céu, porque nós não conhecemos o céu. Mas Jesus, sim, ele abriu, ele saiu, ele abriu mão de estar lá na eternidade, no céu, e a palavra de Deus diz, embora que ele sendo Deus, ele já não se considerou, ele nasceu como humano. Ele abriu mão a algo que é de todo valor, que todas as pessoas elas buscam a eternidade no céu. E aí nós vejamos a renúncia, mais aí no versículo 7 diz que ele se tornou o quê? Servo, alguém que é Deus. Ele veio para ser servo. Lá no versículo 7, mesmo se esvaziou a si mesmo, e vivendo como sendo que como servo semelhante ao ser humano. E nós vejamos assim que, se Jesus está mostrando esse exemplo, na sexta-feira que se terminou tudo que ele veio, e ele veio não veio como Deus, ele renunciou à eternidade, ele renunciou ao céu, saiu do céu para nascer como homem, e aí alguém que é Deus Todo-Poderoso, ele se tornou servo. Isso as pessoas têm que nós temos que cuidar quando Jesus volta na segunda vez, ele não volta mais como servo, ele vai voltar como rei. Quando nós pensamos, não, Jesus vai vir bonzinho, Jesus não vai vir, Jesus vai vir justo. Ele veio como servo porque renunciou de ser como rei. E ele abriu realmente, nós vejamos, e no versículo 8 o apóstolo Paulo ele fala assim, aí ele foi tão obediente, que foi disposto a morrer morte de cruz. E nós vejamos que realmente ele renunciou a tudo, ele morreu, foi e pagou o preço. E ele pagou o preço que era a cruz, porque na verdade a cruz era nossa. Não é nós que tínhamos que morrer na cruz. Mas aí Jesus, ele abriu mão de tudo para morrer no meu lugar e no teu lugar. E eu vejo assim, e aí a Páscoa, aí seu significado, se nós olhamos a cruz, isso significa o quê? A cruz significa renúncia de tudo, por causa de um próximo, por causa da outra coisa que eu quero.
E eu vejo assim, a palavra de Deus é tão poderosa, porque se nós vejamos no versículo 9 em diante, o que Deus fala? Por causa de Jesus, ele pegou sua cruz, pagou o preço, foi dado, né? Ele foi o quê? Foi posto acima de todas as coisas, de todos os homens, acima dos anjos, de tudo. Por causa da cruz que Jesus estava disposto a pagar, todo o joelho vai se dobrar. Tudo vai se curvar diante de Jesus. Aqueles que creem, que não creem, aqueles que odeiam, aqueles que não querem saber de Jesus. Mas isso não é por imposto, porque Jesus ele renunciou a tudo e pagou o preço. E aí nós olhamos, realmente a Páscoa é isso, é cruz, renúncia. E aí nós vejamos, e Deus colocou ele toda essa posição por causa da morte na cruz. E ele foi, por isso que a cruz, a Páscoa, ela sempre tem o significado onde? De renúncia. Porque Jesus renunciou a tudo, e a cruz ele trouxe o que? Algo realmente, né, novo para quem? Para nós. Eu vejo assim, a palavra de Deus ela vem porque não existe evangelho sem cruz. Não existe Páscoa sem cruz. E nós vejamos o evangelho de hoje, realmente ele é um evangelho sem cruz. As nossas Páscoas, elas são sem cruz. Porque nós temos grande dificuldade em renunciar a algo. Nós temos grande dificuldade em realmente abrir mão a algo que já tenho como direito, não. Mas eu vejo assim, a Páscoa, esse que é o sentido. E aí, por que vai em contradição daqui que nós queremos hoje? Porque nós queremos o céu, não é verdade? Quem não quer o céu? Nós queremos viver as bênçãos de Deus, não é verdade? Quem não quer as bênçãos de Deus? Você não quer viver as promessas de Deus, aquilo que Deus já tem prometido? Lógico que nós queremos. A grande diferença é que simplesmente por causa, nós queremos ter o direito, nós queremos passar a eternidade com Jesus, mas nós não queremos pegar a nossa cruz. Porque todo o poder foi dado para Jesus, porque ele foi disposto a pegar a cruz, aquilo que Deus propôs para ele. Deus amou o mundo de tal maneira que Jesus veio e morreu na cruz, de morte de cruz. Nós vejamos assim, aí Jesus ele ganhou todo esse poder, tudo simplesmente porque ele estava disposto, ele renunciou. E nós vivemos hoje que nós não queremos renúncia, nós queremos viver as bênçãos, mas sem cruz. Nós não queremos viver algo de renunciar. A cruz, ela é simplesmente um símbolo. Onde é que as pessoas colocam, mas o significado dela, o que é realmente abrir mão. Porque quando nós olhamos na cruz, o que vemos? Renúncia e morte. E aí nós vejamos isso acontece, e aí nós temos grande dificuldade. E aí Jesus, quando ele vem pregando o seu evangelho, e ele diz uma coisa muito interessante, que quero fazer uma ligação, que fala lá em Mateus 16, 24, Jesus diz, ó, se quer me seguir, pega a sua cruz e me segue. E essa palavra foi tão importante que em Marcos 8, 24, repete a mesma palavra. Se quer me seguir, pega a tua cruz e me segue. Se nós olhamos Lucas, versículo 9, versículo 23, diz a mesma coisa, ele repete as mesmas palavras. Ó, se você quiser me seguir, pega a sua cruz e me segue. E aí o que nós descobrimos? Nós não estamos dispostos a pegar a nossa cruz. Nós não estamos dispostos a realmente fazer isso, ser obediente a Jesus, mas realmente nós vejamos assim que isso é algo que acontece, que é muito fácil nós falarmos, mas quando Jesus fala, mas quer me seguir mesmo? Quer ser meu discípulo? Pega a sua cruz e me segue. E nós vejamos que é tão interessante a palavra de Deus, se nós olhamos, ontem os jovens assistiram a crucificação de Jesus, né? E eu acho que o mais interessante, você acha que no meio do caminho, Jesus não ia aguentar carregar a cruz? Mas teve a parte humana de carregar também. Todo o trajetório mais difícil, mas no meio, o homem também teve que fazer sua parte de ajudar a carregar a cruz. E nós vejamos nos dias de hoje, as pessoas elas querem isolar, elas acham que o evangelho com cruz não combina. O evangelho, quando Jesus vem falando, mas se você quer me seguir mesmo, você tem que pegar a tua cruz. Porque nós queremos o evangelho da vitória, nós queremos o evangelho onde que realmente quero só desfrutar das bênçãos de Deus, das glórias de Deus, mas tudo isso é real, mas antes disso vem a cruz. Porque antes de Jesus desfrutar de todas as bênçãos, de todo o poder que lhe foi dado, teve a cruz, teve a renúncia. Jesus veio como um homem para resgatar todas as pessoas,
E nós vejamos assim, mas aí depois que Deus dá toda aquela glória de Deus, o mundo, o universo tem que se curvar diante de Jesus. Mas isso teve primeiro um preço a ser pagado da renúncia e da cruz. E aí o que acontece? Nós queremos realmente, nós queremos a glória. Mas a cruz, ela não faz parte da nossa vida, porque nós temos essa dificuldade. Por isso que o Evangelho, ele é muito mais aceitável quando ele não tem a cruz. A Páscoa, ela é muito aceitável quando também não tem a cruz. Porque se nós vivêssemos a verdadeira Páscoa, nós deveríamos repassar essa semana de jejum, né, em oração. E nós temos muito motivo para orar e jejuar, não é? Basta nós olharmos nosso país, basta olharmos o mundo, basta nós olharmos as pessoas, quanto será que nós poderíamos se sacrificar? Que é muito mais fácil nós se agarrar em qualquer outra coisa do que a cruz, porque ela é muito difícil. Porque quando Jesus fala que o caminho do céu é estreito, realmente ele é estreito, porque tem a cruz de se pagar. Não a cruz para salvação, mas a cruz do caminho. E eu vejo assim que realmente quando Jesus fala, quer me seguir, você tem que pegar a tua cruz. E Jesus continua mais dizendo ainda, né? Lá em Mateus, agora 16, versículo 25, né? E também em Marcos 8, 35 e Lucas 9, 24, ele diz, mas se alguém está disposto a me seguir, tem que perder sua vida para ganhar. Porque se nós olhamos na cruz de Jesus, Jesus perdeu a sua vida. Eu vos dou. Né? Jesus, ele abriu mão de tudo para ganhar. E aí o que nós descobrimos no nosso Evangelho? Nós não estamos dispostos a abrir mão de nada. No nosso Evangelho, de tudo, nós não estamos dispostos a morrer por nada. Nós não estamos dispostos a realmente, nós estamos dispostos a, né, porque eu só quero ganhar. Mas antes de ganhar tem que se perder. E não tem jeito, realmente, se eu não estou disposto a perder minha vida para esse mundo, não tem como ganhar a vida com Jesus. Porque Jesus, ele morreu para ganhar. Ele é Deus, como é que ele vivia na fé, ele sabia que depois da luta vem a vitória, né? Depois de perder, que Deus é Deus, porque ele sabe que realmente, né? Então é mais fácil, Jesus foi lá e perdeu a sua vida. Porque se nós olhamos por que é loucura, a cruz é a loucura para o mundo, é onde há algo, onde que tem vida, né? Que o símbolo é morte. Porque a cruz é o símbolo de morte. Você pode ir lá no cemitério, tem uma cruz, alguém morreu. Você anda numa rodovia, tem uma cruz lá, alguém morreu aqui. É o símbolo de morte. Como que o símbolo de morte significa também vida? Mas é o perder para ganhar. Se eu não estou disposto a realmente a perder nesse mundo algo, não tem como ganhar. E eu vejo assim, a Páscoa realmente, ela traz a cruz, ela mostra realmente esse exemplo que Jesus, ele perdeu, abriu mão, né, para ganhar o quê? Para ganhar a vida eterna, para viver isso. E nós vejamos assim, nós não estamos dispostos, muitas vezes, a abrir mão desse mundo. Nós não estamos dispostos a abrir mão do nosso sonho. Nós não estamos dispostos a abrir mão da nossa prioridade. Eu vejo assim que, por isso que o Evangelho está distorcido. O Evangelho sem cruz, porque realmente parece que nós não, agora é só na glória. Quem falou que é só na glória? Eu vejo assim que a palavra de Deus, nós vejamos, se nós queremos desfrutar da glória de Deus, nós temos que aprender primeiro a renunciar. Aprender o quê? A perder muitas coisas. Porque todo o Evangelho, nós olhamos Jesus, ele abriu mão, ele deu sua vida para viver o melhor de Deus. E eu vejo assim que a palavra de Deus, ela vem quando você não estiver disposto a perder, não tem como você ganhar. Eu vejo assim, as pessoas têm grande dificuldade de perder. Perder onde? Abrir mão para seguir o Evangelho, de seguir a Jesus. Por isso que Jesus fala, se quiser quer me seguir, pega a tua cruz e me segue. Logo em seguida ele fala assim, mas só que tem uma, você tem que morrer para ganhar. E nós estamos dispostos a morrer para ganhar? Nós estamos dispostos a abrir a mão do nosso sonho, de tantos propósitos que nós temos? Não é tão fácil assim. Eu vejo assim que muitas vezes, né, as pessoas até querem um Deus. Realmente, porque elas querem as bênçãos de Deus.
Mas abrir mão já é demais, né? E nós vejamos assim, e a Páscoa significa abrir mão de algo. Porque nós deveríamos ser essa semana, nós deveríamos ser totalmente, viver só para Deus. Nós conseguiríamos, mas nós vivemos mais para nossas prioridades. Nós vivemos mais aquilo que realmente nos interessa, porque é muito difícil nós abrir mão. É muito difícil, eu vejo assim, que a palavra de Deus, ela sempre vem contra o Evangelho, e é isso. O Evangelho é viver o sonho de Deus. Porque se nós olhamos a cruz, quem que sonhou a cruz foi Deus. Mas Jesus viveu o sonho de Deus. Jesus viveu o sonho de Deus, que era resgatar todo ser humano. Mas para isso ele teve que abrir mão da sua vida. Ele teve que dar sua vida. E nós estamos dispostos a dar a nossa vida para Jesus? Nós estamos dispostos a realmente renunciar tudo? Nossa prioridade, ela fica em segundo plano, mas de Jesus fica em primeiro? E eu vejo assim que isso é realmente o Evangelho, porque da grande dificuldade que nós não queremos abrir mão das nossas prioridades. Essa semana eu estava falando com minha esposa, assim, olhando para trás da minha vida, né? Eu sempre fui mais abençoado com daquilo que eu tive que abrir mão, daquilo que eu sonhava, daquilo que eu pensava, daquilo que eu queria fazer da vida. E a vida trazia circunstâncias que eu tinha que abrir mão. Mas como que Deus foi abençoando quando nós abrimos mão? Como que as coisas não podemos nem imaginarmos. Mas eu vejo assim que nós estamos dispostos a realmente abrir mão, estou disposto a realmente abrir mão de repente de sonhos, de projetos por causa do Evangelho. Porque eu vejo assim, por isso que o Evangelho é sem cruz hoje, porque as pessoas, nós vejamos assim, é muito fácil, quantas pessoas saíram de Aramoreira, elas foram para outra cidade porque ela tinha visão da sua profissão, do seu modo de ganhar dinheiro, de se realizar. Ela nunca pensou, mas será que Jesus é o sonho de Jesus que vai e faça isso? E quando nós não estamos dispostos, como que Deus vai abençoar? Porque cruz realmente é renúncia. E se eu não quero renunciar, não tem como receber a graça de Deus. Se eu não quero realmente abrir mão daquilo, porque aí nós vejamos, né? Será que é verdade isso? E o mais interessante, muitas pessoas, elas nunca acham que não é bem assim. Mas aí, se não for bem assim, nós temos que começar a arrancar essas páginas da Bíblia, nós temos que arrancar essas partes que Jesus falou, tem que realmente se sacrificar, nós temos que abrir mão, eu tenho que morrer para ganharmos. Eu vejo que o Evangelho ele é muito rico nessa parte, realmente nós vejamos, Jesus nunca falou que seria fácil. O que ele fala é que nesse mundo vocês terão aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo, vocês vão vencer também. E aí nós vejamos também, se nós olhamos o Evangelho, Jesus fala, assim como me perseguiram, vão perseguir vocês. Mas assim como é que eu venci, estava disposto, todo mundo pode vencer. Eu vejo assim que Páscoa é realmente olharmos aquilo que Jesus estava disposto e o resultado. A grande esperança veio porque Jesus estava disposto à mensagem da cruz. E nós vejamos isso, né? E aí nós continuamos ainda a olhar lá em Mateus 16, 26. Aí ele diz, você até pode ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. E se repete em Marcos 8, 36 e Lucas 9, 25. O que Jesus está continuando a dizer? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Que você pode conquistar tudo que você tem como propósito. Você pode. Se o teu sonho, tuas prioridades, você pode alcançar elas. Se você quer ser famoso, você pode alcançar. Se o teu sonho é fazer grandes coisas, pode sim. Mas e se no final você perder sua alma? Será que compensou? Será que valeu a pena? E nós vejamos e muitas vezes as pessoas, elas acham que suas prioridades, elas valem mais que a eternidade. E se nós olhamos, sempre na Semana Santa, quando tem a Páscoa, se nós olhamos a Jesus como que é o nosso exemplo, qual que foi a prioridade de Jesus? Sempre foi Deus. Porque se nós olhamos a oração de Jesus lá no Getsemane, o que ele fala? Pai, se puder passar esse cálice de mim, passe.
mas se não for possível, estou aqui para obedecer. E nós vejamos, Jesus poderia ter a sua prioridade de alcançar muitas coisas deste mundo, mas realmente o propósito dele de eternidade não teria. E eu vejo assim que a palavra, assim, no nosso encontro hoje também da Páscoa, nós podemos alcançar os nossos sonhos. Nós podemos realmente fazer grandes coisas, tudo que nós sonhamos, mas será que isso realmente vai valer a pena? E aí nós vejamos assim, se nós olhamos para o mundo espiritual, do mundo da eternidade, não importa quem você foi nesse mundo, no mundo da eternidade só está o salvo e não salvo. Se nós achamos que, mas a pessoa foi tão importante, nós vejamos esses reis muito importantes que fizeram, mas foram para o inferno. Alguém que não foi nada, mas foi para o céu, quem que lucrou? Não ganhou o mundo, mas ganhou o céu, é que vale a pena. Eu vejo assim que muitas e muitas vezes nós temos que olhar o quê? Aquilo que realmente vale a pena, e vale a pena o que a renúncia. Viver com Jesus, renunciar a algo que a cruz não significa, aquilo vai nos trazer grandes coisas, grandes bênçãos na nossa vida que não podemos imaginar. Mas nós temos que estar dispostos a realmente seguir o exemplo de Jesus, que renunciou. E a cruz, um dos grandes símbolos é realmente renunciar. É morrer para o mundo e nascer para Jesus. E eu vejo assim que isso é uma coisa tão extraordinária, só simplesmente, nós não podemos perder o céu. Porque querer morar no céu é uma coisa, mas poder morar no céu é outra. E só mora no céu aquele que renuncia. E eu vejo assim que muitas vezes as pessoas falam, mas eu sou de Jesus, mas você vai vendo que a vida dela vai passando, e ela não começa a não renunciar mais, e ela não tem mais tempo para Deus. Aí começam os seus sonhos a valer mais que o sonho de Deus. A sua vida espiritual não é mais tão importante, mais o conhecimento, a profissão começa a ser mais importante. E aí ela começa, realmente, ela é uma pessoa de sucesso, porque eu vejo assim, quem que trabalha, é dedicado, vai ser de sucesso. Mas muitas vezes aquilo vai te levar longe de Deus. E aí é um bom negócio, Jesus falou, o que adianta alguém ter muito sucesso, ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? É o péssimo. Jesus não, ele abriu mão de tudo. Ele abriu mão de sua vida no céu para morrer. E ele não estava disposto a ganhar o mundo, mas ele queria ganhar o que? A eternidade. E viver todo o sempre com Deus. E nós vejamos isso, e vejo assim, o mais importante ainda, que nós temos que entender, nada é obrigado. Você não é obrigado a pegar a cruz. Jesus não foi obrigado, Deus não obrigou. Eu vejo assim que muitas vezes as pessoas falam, mas eu tenho que fazer. Eu digo, não, você tem que fazer nada. Você faz se você quiser. Se você quiser renunciar, só se você quiser. Se quer deixar de viver teus sonhos, é você que tem que decidir. Se você quer dizer, viver o teu propósito, sua vida, mas a escolha é sua. E nós vejamos que muitas e muitas vezes achamos que Deus vai obrigar. Deus nunca vai obrigar, porque se Deus fosse obrigar, não deixava a árvore do bem e do mal. Deus já deixou realmente a livre escolha, nós não somos obrigados a nada, assim como é que Jesus foi voluntário para morrer por nós. E assim que nós temos que ser voluntário também, realmente eu quero viver para Deus. Que o evangelho é com cruz, mas eu quero viver esse evangelho porque Jesus pagou o preço por mim para a eternidade. O que é esse mundo? O que é realmente viver esses anos? Mas eu vejo assim, mas eu tenho que estar disposto a aceitar, eu que tenho que querer, eu que tenho que pegar a minha cruz. E cada um tem sua cruz, as pessoas, mas qual que é a minha cruz? Sei lá, cada um tem a sua. Uns têm uma dificuldade daquilo, mas nós vejamos que cada um tem sua luta. Mas eu estou disposto com essa minha luta, mas seguir a Jesus. Eu vejo assim, o evangelho é isso, que a cruz realmente significa, mas eu vou andando para a eternidade. Eu vejo assim que realmente, mas não é uma coisa que alguém pode te obrigar. Porque se fizer por obrigação, o que vai acontecer? Você vai se tornar um religioso. E no céu só tem voluntário. Jesus morreu na cruz porque ele foi voluntário. Porque nós vejamos, se nós olhamos a cena da crucificação, Jesus nunca se defendeu. Não é? Jesus fez de tudo para as pessoas condenar. Ele não achou argumento, nada. Não é? Então nós vejamos, se nós olhamos, Jesus, mas eu quero dar a minha vida.
para a humanidade. Eu sou voluntário. E aí nós vejamos assim, quando Jesus ele vem em nosso propósito, realmente nós temos que ser o quê? Nós temos que ser voluntário. Eu quero realmente ir para o céu. É o meu desejo. Eu pego assim o exemplo da cruz, aquilo que Jesus fez, aquilo vai me dar inspiração, porque Jesus é meu modelo. Se outra pessoa, um pastor ou alguém, você vai pegar como modelo, está totalmente errado. Isso, mas nós falamos, não, Jesus é meu modelo, então começa olhando para a cruz. Jesus abriu mão de tudo. Ele foi que renunciou tudo simplesmente para me salvar e para te salvar também. Então nós vejamos assim, depois sim que veio a glória de Deus. E nós vejamos que muitas e muitas vezes, se não somos voluntários, nós estamos fazendo qualquer coisa menos para o Senhor. E uma coisa nós temos que ter certeza, né? O Evangelho, o verdadeiro Evangelho, é o da cruz. Por isso que quando o apóstolo Paulo escreve em Gálatas, capítulo 1, versículo 8, diz que não há outro Evangelho. Você pode conferir lá. Fosse até um anjo trazer outro Evangelho que nós pregamos, seja anátema, maldito. Então nós vejamos hoje as pessoas, elas querem, parece que um evangelho que seja fácil, da moda, mas o evangelho nunca foi sempre um evangelho de renúncia. Onde que o interesse de Jesus Cristo é maior do que os meus interesses. Eu vejo assim que por isso que a palavra de Deus, né, é tão simples, o evangelho é tão simples. As pessoas, nós complicamos muitas vezes, mas é tão simples, simplesmente eu aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador, e aí eu tenho que começar a abrir mão daquilo meus interesses, dar prioridade para Jesus Cristo. Mas eu tenho que querer. Eu tenho que estar disposto a seguir a Jesus. Por isso que Jesus falou, mas se quer mesmo ser meu seguidor, tem que pegar a tua cruz e me seguir. Você quer mesmo me seguir, você tem que deixar, muitas coisas da tua vida, renunciar àquilo que você mais deseja. Porque é fácil nós renunciar daquilo que nós não gostamos. Difícil é renunciar daquilo que nós amamos. E eu vejo assim, e por isso já começa a pegar a minha cruz. É renunciar daquilo que eu preciso, porque se eu não renunciar, aquilo não vai me levar para o céu. E eu vejo assim, e o evangelho sempre vai ter a cruz. Se não tem cruz, não é um evangelho de Jesus, é outro evangelho. Esse é outro evangelho, esse não vai te levar para o céu. Somente o exemplo de Jesus Cristo que nos leva no céu. E eu vejo assim que esse é o exemplo que nós temos que seguir. E assim como é que o apóstolo Paulo fala lá no versículo 5, de Filipenses. Seja a atitude de vocês da mesma de Cristo. Nossa atitude é a mesma de Cristo. Eu consigo seguir o exemplo de Jesus, de renunciar. Eu consigo realmente fazer algo, não, mas eu abro mão. Eu consigo abrir mão daquilo que eu acho que é meu direito, mas por amor ao próximo eu consigo renunciar. Eu consigo de fazer algo que ofende outras pessoas, mas aí eu não vou fazer porque a pessoa se ofende, então eu abro mão porque aquela deixa outra pessoa feliz. Por isso que a cruz não é uma coisa fácil. Eu consigo de ver aquilo que me dá prazer, porque outra pessoa vai se tornar feliz. Eu consigo realmente amar o próximo assim, como é que Deus, Jesus me amou também. Isso que é o evangelho da cruz. O evangelho de renúncia. Que eu amo as pessoas, nem que elas não merecem. Eu dou uma chance para alguém que não merece. Eu vejo assim que essa é a grande diferença, porque senão nós só vamos ser um grupo que se reunimos, pregamos a palavra de Deus, mas é um evangelho que não tem cruz, não é evangelho. E por isso que a Semana Santa, eu vejo assim, como é que ela é uma coisa tão importante, muitas pessoas desconsideram, mas ela mostra realmente a cruz, é o exemplo do cristão. Porque se nós olhamos no mundo inteiro, por que as pessoas, se nós olhamos no Oriente Médio, as pessoas não falam, lá vai um cristão, não, lá vai o pessoal da cruz. Porque ninguém nos suporta alguém que renuncia para beneficiar o outro. Satanás não suporta o amor quando alguém abre mão do seu direito para beneficiar o outro. Isso não tem como caber, o mundo não suporta. Mas isso que é o evangelho. O evangelho é o que? Aquele que se doa. Aquilo como é que Jesus se doou.
Se nós queremos pegar como imitação Jesus, é que aquele que nós queremos imitar, nós temos que ser aquele que está disposto a se doar. E aí sim vai ter significado a Páscoa para nós. Aí quando nós olhamos na cruz, né, é de sacrifício, de morte. Mas eu estou me sacrificando e eu estou morrendo para o mundo. Porque se não for isso, é outro evangelho que estamos seguindo. E esse evangelho não é de Jesus. Porque o evangelho realmente de Jesus é aquele que tem cruz. Possamos realmente meditar sempre nesse dia, né, da Páscoa de hoje. Se isso é realmente o que eu estou fazendo. O que realmente eu estou seguindo. Se eu estou disposto a renunciar, e assim como é que a palavra, ela veio ao nosso encontro, né? Eu gostei muito que o apóstolo falou, mas assim que Jesus né? A atitude de Jesus tem que ser a mesma da nossa. Porque se não for, nós vamos passar a nossa vida e depois vamos ficar surpresos. Porque Jesus veio para nos resgatar, Ele se doou. Né? E Ele se doou para quê? Ele se doou para nós simplesmente ter a chance da salvação. Que realmente nós possamos remeditar mesmo, nós estamos seguindo, Jesus é nosso exemplo. Eu estou disposto a abrir mão, estou disposto a me sacrificar pelo próximo. Eu estou disposto a amar mais a Jesus do que qualquer coisa. E aí eu estou certo, estou seguindo o evangelho correto. Senão simplesmente eu estou seguindo o quê? Um outro evangelho. Um evangelho só da bênção, um evangelho da prosperidade. Eu posso alcançar, mas de repente não me levo para o céu, posso perder minha alma. Possamos realmente meditar nessa palavra. Amém? Vamos se pôr em pé, para nós continuarmos falando com Deus.